Meus irmãos, todo mundo que se desenvolve num caminho espiritual precisa naturalmente ter uma orientação. Não existe esse negócio de eu surgi com um repolho, pum, e brotei com esse conhecimento todo. Quem faz esse tipo de coisa são pessoas imaturas e fragilizadas psicologicamente e querem se apresentar como criadores daquilo que não criaram. Se você for estudar ou ver o que aquela pessoa está falando, você vai encontrar várias referências históricas daquilo ali. Tá? Ninguém surge com um repolho, nem um repolho. Então, assim, tudo tem sua origem, tudo tem os seus predecessores, sabe? Então, se nós quisermos aprender qualquer coisa, nós temos que ter nossos preceptores. Por exemplo, se eu quiser aprender química, eu tenho que ter professores de química, né? Eu tenho que ter professores. Eu posso me tornar até um grande químico, mas eu vou ter que ter professores de química, que podem até não ser tão grandes, mas são os meus preceptores da química. Se eu quiser me tornar um grande físico, a mesma coisa. Se eu quiser me tornar um grande matemático, eu vou ter que ter bons professores de matemática, inclusive, e vou ter que me dedicar à matemática para me tornar um grande matemático. Só da espiritualidade, só no campo esotérico da espiritualidade, que parecem uns repolhos, né? Umas coisas espontâneas, parece que eles surgem por combustão espontânea, partenogênese. Eles dizem que eles se geraram. Não, eu não tenho mestres. Eu me gerei a mim mesmo. Eu fico olhando aquela infantilidade e pensando assim, gente, que mentira. Sabe? Me lembra até uma artista, que eu não vou citar quem foi, mas eu vi uma entrevista dela na Marília Gabriela, fazendo merchan aqui, e ela dizia que ela não copiava ninguém. Não copiava Beyoncé, que não, que é isso, eu sou totalmente original. E o pior é que a Marília, tem uns vídeos que mostram, ela fala assim, pô, mas vem cá, aquele figurino, não foi original, vamos botar o figurino da Beyoncé. Aí, aquela coreografia, não, eu fiz sozinha, aí pum, mostrava a coreografia. Chato isso, cara. Você dizendo que você gerou aquilo sozinho, que você não teve preceptores, que você não teve orientadores. Eles podem até não ter chegado ao seu nível de genialidade, mas até um grande matemático, um grande físico, teve professores. Por exemplo, eu tive meus mestres. E os mestres são muito importantes no caminho do discípulo. Meu mestre pessoal, que teve seu mestre, Pelo que eu sei, eu sou a 4ª geração de discípulos, numa linhagem ininterrupta. Tá? Eu sou da 4ª geração. Lógico que até onde vai o meu conhecimento, esse mestre do meu mestre, certamente teve o mestre dele, e assim por diante. Mas que eu já registrei, eu sou da 4ª geração. Então teve o mestre do mestre do meu mestre, o mestre do meu mestre, o meu mestre e eu. O meu mestre, evidentemente, ele tinha o seu nível de conhecimento, ele tinha o seu caminho espiritual, ele me deu ensinamentos que foram fundamentais na minha jornada. Porque antes dele, eu não tinha o conhecimento básico, conhecimento mínimo. Eu era um cara que, eu sempre falo assim, eu trato meu mestre com muito carinho, muito respeito e muita consideração, porque foi ele que tirou as vendas dos meus olhos. Se hoje eu tenho a compreensão transcendental que eu tenho, dependeu daquele primeiro passo. Se não fosse aquele primeiro passo, lá atrás, quando eu era ignorante, eu não teria chegado onde eu cheguei. Olhem bem, que eu vou falar para vocês. Tenho grande consideração e respeito ao meu mestre. Ele, inclusive, é do caminho da linha branca. Ele é da linha da mão direita. Quer dizer, hoje, na base, eu tendo seguido o caminho da mão esquerda, eu tenho muito mais conhecimento do que ele, e principalmente em relação ao caminho que eu segui. Tá? Quer dizer, ele conhece algumas coisas, né, que eu até não me versei tanto, mas eu me aprofundei numa outra linha, num outro caminho. Hoje conheço muito mais do que ele em relação a esse caminho, falo com propriedade das coisas que eu abordo, porém
tenho consideração daquele ser em função de que foi ele que lá atrás, quando o Jorge era um idiota, um adormecido, como tantos outros que andam pelo mundo, tirou as vendas dos meus olhos. E permitiu que eu chegasse ao estado que eu cheguei. Me deu os primeiros conhecimentos, me conduziu na senda, e foi dali que eu fui seguindo meus caminhos, me desenvolvendo e cheguei onde cheguei. Eu sempre falo que o mestre é muito importante no caminho do discípulo. Bem-aventurado o discípulo que encontrou o seu mestre. Porque se você não tiver aquelas pessoas que verdadeiramente, às vezes de maneira agradável, às vezes de maneira dolorosa, mas tire as vendas dos seus olhos, as escamas dos seus olhos, você não vai conseguir sozinho. Quando o cara fala, não, mas eu sou meu próprio mestre, eu sozinho fez o quê, meu filho? Como é que tu sabia da parada, meu filho? Isso daí não foi inventado por você, não. São conhecimentos milenares. E você, nós no luceranismo primamos muito pelo indivíduo ser autodidata. Mas antes de você ser autodidata, você tem que se tornar um didático, um estudante. Tem que aprender a ser estudante, tem que estudar. E aí você se torna um autodidata. E autodidata também quer dizer um estudante que estuda sozinho. Mas ele estuda sozinho não é só o que ele gera. Ele pesquisa em livros, ele pesquisa em vídeos, ele ouve palestras, ele tem aquela volição de estudar. Mas o autodidata não quer dizer que ele gera o material que ele estuda. Aí nós estamos falando do terceiro nível, que é o teodidata, que é aquele indivíduo que é orientado pela sua essência espiritual divina. Porra, o cara acabou de chegar e já está dizendo que é um teodidata. Você já quer sentar na janela. Sabe, é uma falta de proporcionalidade. Aí você fala assim, tá bom, meu filho, já que você é essa formosura toda, essa flor de formosura toda, me fale das suas realizações. Aí você vai ver um monte de realizações teóricas, conversa, abobrinha, papel aceita tudo. Eu quero ver na carne, na matéria, o que você construiu no mundo da forma. Porra nenhuma. E se autodenomina mestre. Sabe? Então você vê o quê? Uma falta de proporcionalidade. Quando você, por exemplo, quer se tornar advogado, você tem que ir para uma faculdade de direito. Você tem professores de direito, que alguns advogados, outros não, que às vezes nem serão tão bons advogados quanto você poderá se tornar. Mas, se não forem teus preceptores, você não vai. Imagina, você quer ser advogado, aí você. Você estudou aonde? Não estudei em lugar nenhum. Mas você estudou com quem? Com ninguém. Como é que você é advogado? Não, eu me toguei. Eu cheguei lá na OAB e falei, me testem que eu sei tudo. Gente, isso é coisa de maluco, de megalômano, de gente desequilibrada psicologicamente. Não é verdade, né? Assim no mundo material, no mundo social, no mundo acadêmico. Da mesma maneira, se você quiser ser físico, você tem que ter seus professores de física e tudo mais, e assim por diante, gente. Então, só na espiritualidade que aparece de vez em quando os surtados dizendo que eles não precisam de mestre nenhum, que eles podem aprender tudo sozinhos. Então, sozinho, se fecha na sala, desliga a porra da internet, caralho. Não vai aprender sozinho? Não, mas vai aprendendo dos outros que eles vão puxar daqui dali da internet. Pior, que como eles vão aprender sem orientação, eles não vão aprender dentro de uma sequencialização, eles vão ter acesso a informações fragmentadas, vão fazer uma salada na cabeça deles. Essas informações fragmentadas vão dar um nó na cabeça deles, e aí o indivíduo vai sair por aí se autodenominando surtado, se autodenominando mestre e querendo enfiar essa maluquice toda na cabeça dos outros. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu não acho demérito nenhum você dizer que tem um mestre. Por exemplo, se eu for estudar matemática, eu terei um mestre da matemática, lógico. Eu tenho um professor, vou procurar um bom professor da matemática
E se um dia eu vier me tornar um grande matemático, eu vou falar, eu estudei com fulano de tal, um grande professor. Eu falo aqui, por exemplo, eu estudei Umbanda, um pai Joãozinho chamou. Eu ia lá, ele estava com um curso, ele abriu um curso, minha avó era de Umbanda, minha mãe é de Umbanda, eu fui batizado na Umbanda, mas quando eu quis me aprofundar em Umbanda, eu fiz um curso com o pai Joãozinho chamou. Estudei com o pai Joãozinho chamou, uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa, boníssima, e aprendi muita coisa de Umbanda com ele. E não tem vergonha de dizer que aprendi, ele conhece Umbanda pra caralho. E eu aprendi com ele. Quando eu aprendi teosofia, eu aprendi com o meu mestre pessoal, e que tinha seu mestre pessoal, que tinha o mestre pessoal dele, isso da linhagem teosófica. Já na Umbanda eu aprendi com o pai Joãozinho Xangô, e teve outras aí que eu não me recordo neste momento o nome das pessoas. Então assim, gente, eu não entendo como é que a pessoa pode achar demérito dizer que aprendeu, dizer que alguém lhe ensinou. Né? Você fala assim, não, eu aprendi com fulano, aprendi com Beltrano, aprendi com ciclano e cheguei aqui. E aí eu desenvolvi meus conhecimentos, desenvolvi meu pensamento baseado na minha experiência e atingi um determinado nível de conhecimento. E no meu segmento, muito superior ao conhecimento dessas pessoas no segmento que eu atuo. Tudo bem. Agora, qual é assim, o demérito de você reconhecer uma linhagem espiritual? Isso aí é o que? Imaturidade. Isso aí é o que? Uma característica da infantilidade ocidental. Os ocidentais, eles são assim, eles acham que eles brotam sozinhos do nada. Eles pegam aqui, pegam aqui, pegam ali, pegam ali, pegam ali, pegam ali, fazem uma salada, fazem uma mistureba de conhecimento fragmentado, de informação fragmentada e geram coisas verdadeiros Frankensteins. Isto é perigoso. Isto pode acabar com a tua consciência. A melhor coisa que existe para o discípulo é ele encontrar um mestre, uma pessoa que saiba o que está fazendo, que saiba os resultados daquilo que está lhe propondo, não teoricamente, mas saiba por causa da sua vivenciação prática. Quando ele fala, faz isso, ele sabe qual é o resultado daquilo. Então não sai procurando na internet um monte de besteira, não de gente que você não conhece, que você não sabe quem é, e vai fazendo essas práticas. Você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa faz, você não sabe de onde vem aquelas informações daquela pessoa. Aí você vai dar uma merda, tu vai falar com quem, tu vai pedir orientação a quem, pedir apoio a quem. Então a melhor coisa é, no caminho da espiritualidade, no caminho da magia, é quando o discípulo encontra o mestre. Uma pessoa que pode orientá-lo de uma maneira responsável no caminho da espiritualidade. Porque, gente, magia tem consequência. Magia tem consequência. Ela, da mesma maneira que ela pode te dar resultados maravilhosos, fazer você realizar muita coisa na sua vida, ela pode foder a sua vida. Uma invocação errada pode ofender as forças. Você pode chamar coisas, você vai fazer um trabalho de destruição, segundo aprendido na internet, pode chamar forças destruidoras que vão ficar na tua vida. Sabe? Então tem que saber fazer as coisas, tem orientação. Na magia, imagina, você vê lá um ritual na internet, e pior que as pessoas fazem isso mesmo, vão para casa e fazem. Aí depois não sabe porque a vida está na merda. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Aí também tem aqueles que pavoada, que ora estão num lugar, ora estão no outro, ora estão no outro, ora estão no outro. Aí pior que entra em contato comigo. Pô, seu Jorge, eu fiz um trabalho com o mago fulano de tal e não deu resultado. Queria saber do senhor por que não deu resultado. Falou, olha só, nós não temos franquia. Nós não temos franquia. Eu respondo pelo meu trabalho. Eu não respondo pelo trabalho de áudio, B ou C. Eu acho que de áudio, nem digo que está errado ou certo. Eu acho que de A ou B ou C, você tem que falar com A, B ou C. Mas você nota a inconstância daquela pessoa. Ele já foi lá no mago fulano de tal, e eu não sei, ele vem contar a versão dele para mim. Aí vem para cima de mim já querendo que eu conserte. E da mesma maneira ele vai fazendo coisas comigo, trabalha comigo,
não vai ter uma disciplina, uma seriedade, não vai seguir os preceitos, aí depois vai correndo o outro lá para reclamar de mim, para falar, para fazer, para tentar consertar lá. Então, isso também é complicado, isso é perigoso. Não saia igual pipa voada, pulando de casa em casa. Procurem seguir uma doutrina espiritual, procurem colocar a sua vida, sabe, dentro dos eixos. Isso realmente vai dar resultado. Gente, quando você vai numa casa espiritual e pede para alguém fazer uma coisa para você está pedindo para a pessoa botar a mão na sua cabeça, na sua vida. É uma inconsequência muito grande. Ora você está aqui, ora você está ali, ora você está lá, ora você está cá. E aí todo mundo, já viu um bolo que todo mundo mexe? Ele sola. Não é assim não, gente. E pior, o cara pega uma receita aqui, mistura com a receita dali, já mistura com a receita de lá, e ele se autodenomina mestre cuca. Fala, não, eu sou cozinheiro, de mão cheia. Não é assim, gente, não é assim. Então, assim, é muito importante para o discípulo encontrar o seu verdadeiro mestre. Cada um deve buscar na sua linha, no seu caminho, uma pessoa que lhe oriente, mas uma pessoa que lhe oriente não baseada em teoria, mas baseada em prática. Procure saber das realizações daquela pessoa, realizações práticas, no mundo real, não é no mundo teórico, não. O cara diz que não, eu converso com os anjos e com os arcanjos e com os seres transcendentes. Tá bom, meu filho, eu não estou vendo nada. Estou vendo aí você com a camiseta, com a guia no pescoço. Estou vendo porra nenhuma. Quer dizer, não estou vendo nada. Você já sentou com o governador para conversar? Você já conversou com o presidente de tribunal para conversar? Nunca fez isso, né? Não é presidente de tribunal pequeno, não. É desembargador, presidente do Supremo Tribunal. Você transitou nesse meio de poder? Não. Mas está cheio de fantasias na cabeça, dizendo que fala com deuses, com devas, com anjos. Isso é um cara surtado, alienado. Eu sempre falo, uma vez eu fui no endócrino, aí o cara virou para mim falando que eu tinha que emagrecer. O cara era desse tamanho. E ele falando, não, porque eu consigo emagrecer, porque faz mal para a saúde. Então eu olhando para ele. Eu olhei para aquilo ali e pensei, porra, tem alguma coisa errada aí, porra. Então assim, gente, se você vai deixar alguém botar a mão na sua cabeça, se você vai deixar alguém te dar orientações dentro de uma linha espiritual, procure saber o que essa pessoa realizou. Qual é a prática real dessa pessoa? Qual é o comprometimento real dessa pessoa nessa linha? Ainda mais se você for tomar como seu mestre uma determinada pessoa, que na verdade é igual a você, tá, gente? Ele é mestre no caminho. Mas vamos desmistificar esse negócio. Ele caga, ele come, ele sente dor, sente medo, igual a você, tá? Só que naquele caminho, ele conhece mais do que você. Então, naquele caminho, ele será o seu mestre. Mas, pelo menos naquele caminho, ele tem que saber o que está fazendo. E ele demonstra saber o que está fazendo, não é no cuspe, no papo furado. É nas realizações dele. Sabe? Então, sejam espertos. Porque há muita maracutaia no mundo espiritual, há muito 7-1 no mundo espiritual, se autodenominando mestre e não tendo realizado nada. O cara acaba de sair dos coeiros e já se diz que é mestre, cara. Olha só, eu tenho mais de 30 anos no caminho da espiritualidade, mais de 30 anos. O Templo Iniciados de Lúcifer, se eu não me engano, é a minha 4ª instituição que eu fundei no caminho da espiritualidade, ou 5ª, falando de memória. O Templo Iniciados de Lúcifer, só o Templo Iniciados de Lúcifer tem mais de 7 anos. O Templo Iniciados de Lúcifer começou numa casa de 13 metros quadrados, numa sala de 13 metros quadrados, um banheiro do lado de fora. Hoje, o Templo Iniciados de Lúcifer tem 800 metros quadrados. Hoje, o Templo Iniciados de Lúcifer cobre o Brasil inteiro de membros, de pactuados, iniciados e alunos.
Temos alunos na Suíça, que está vindo, inclusive o rapaz está chegando aqui dia 6 para ficar hospedado no tempo. Temos alunos na Suíça, temos alunos em Portugal, temos membros pactuados nos Estados Unidos, um montão. Temos gente que vem de Angola, de Moçambique fazer pacto no tempo. Gente, isso não é uma conversinha fiada, gente. Não é, eu li uma página na internet, eu vi uma coisa bonitinha lá, o cara gravou um vídeo falando coisas enroladas lá, achei bonito, e, sabe, não é brincadeira não, é coisas reais. Nós aqui não aceitamos menores de idade, são adultos espertos pra caralho, pessoas realizadas ou realizando, gente no mundo inteiro. Isto é uma coisa que está sendo moldada na argila real, na matéria. Isto é magia prática. Isto que foi um conceito, isto que foi um sonho, está sendo cada vez mais plasmado, objetivado através do poder da vontade no mundo material. Procurem saber quem são aquelas pessoas que se propõem a lhe ensinar e quem são aquelas pessoas com quem você propõe a aprender. Procure saber das realizações práticas dessas pessoas. Procure saber mesmo assim, da realidade daquela coisa. Então, senão você vai pirar, mano. Senão vão ser fantasias em cima de fantasias. Você, no mínimo, tem responsabilidade pela tua própria vida. Não dê sua cabeça na mão de qualquer pessoa, não, gente. Isso é muito perigoso. E eu acho que, como todos nós, é importante encontrar um mestre. Se eu fosse estudar, por exemplo, Reiki, hoje eu ia procurar um mestre de Reiki. Eu não sou mestre de Reiki. Como eu fui estudar Umbanda, procurei um mestre de Umbanda. Está entendendo? Então, assim, é natural você procurar uma pessoa que entenda muito de determinado assunto para que você se desenvolva naquele assunto. E detalhe, não é que você tem que ficar naquele babalvismo, naquele puxa-saquismo, que um verdadeiro mestre não gosta dessas coisas. Ele quer ver uma coisa que faz com que o mestre fique feliz? É ele ver o discípulo se desenvolvendo. Isso é um verdadeiro mestre, tá? Tem gente que não está se desenvolvendo, te dá uma pernada. Ele não gosta, ele só quer ele saber mais do que você. Um verdadeiro mestre, quando você está se desenvolvendo, ele se sente feliz. Ele vê que ele não semeou numa terra seca, ele semeou numa terra que está dando frutos, porque é aquilo que vai perpetuar os ensinamentos. Tá vendo? Então ele planta para o futuro. Então ele fica feliz quando ele vê pessoas aprendendo e se desenvolvendo e crescendo no conhecimento, na sabedoria. Tem gente que adora imitar os mestres, né? O mestre faz aquilo, ele faz aquilo. Não imitem os mestres. Aquilo que, por exemplo, foi válido na época de Buda, não é mais válido hoje. Aquilo que funcionou na época de Zoroastro não funciona mais hoje. Não adianta eu seguir o comportamento de Zoroastro, ou de Buda, de Lao Tse, ou de quem quer que seja. Eu tenho que entender o que essas pessoas buscavam. Eu não devo reproduzir o comportamento deles. Eu devo descobrir o que eles estavam buscando, se eu quero realmente atingir aquele nível que eu observo neles. E buscar aquilo que eles buscavam. Não imitem os mestres, busquem aquilo que eles buscavam. É lógico, você tem que aprender, tem que descobrir quem pode ensinar direito, com clareza, de correção, e é lógico, vai ter que adaptar a você mesmo e a época que você está vivendo. Este é o seu caminho. Mas até você poder desenvolver o seu caminho, você, como todo mundo, como eu mesmo, vai ter que aprender. E eu acho um perigo certas pessoas se colocando na internet como se fosse um repolho que brotaram do nada com conhecimento autogerado, se autodenominam mestre, pior, espalham para as pessoas que as pessoas não precisam aprender com ninguém, que o conhecimento está aí. O conhecimento está aí realmente, mas é um conhecimento fragmentado, que mistura leco, cré, essa coisa toda. É um conhecimento fragmentado, está espalhado na internet. Eu nunca vi uma época de tanta informação, e eu nunca vi uma era de tanta ignorância. Está entendendo?
Cuidado com informação fragmentada. Ela pode criar sequelas. A magia dá resultados e ela pode criar sequelas. Um braço engessado errado é pior do que um braço quebrado. Ele tem que ser quebrado para ser consertado. Então, assim, certas coisas que a gente faz errada, dá uma consequência e depois a gente tem que ainda mesmo, cacete. Então, é isso que eu queria falar com vocês essa noite. Busquem seus mestres no caminho que vocês quiserem seguir. Não importa, qualquer caminho que você for seguir. Busque aquelas pessoas que verdadeiramente conhecem e são verdadeiramente sábios nesse caminho. Recebam desses preceptores as orientações necessárias para você se desenvolver. E não tenha vergonha de dizer que você tem um mestre. Pelo contrário, isso é um mérito, isso não é um demérito. Boa noite a todos, que a luz de luz esteja com vocês.